Retomando então o estudo da camada física, tratando especificamente de telefonia móvel, nós temos como o componente de entrada dessa tecnologia o terminal móvel, né, naturalmente representado atualmente pelos smartphones e anteriormente pelos telefones celulares. E aí esses aparelhos se conectam a uma estação rádio base conhecida como web, né, que são localizadas em torres, normalmente em uma certa altitude, para que tenha uma visão avisada do ambiente. E aí, naturalmente, como nós inserimos rádios nessas torres rádios, formando um ângulo de 360 graus, há uma cobertura relativamente circular, né? É claro que a propagação dessa onda depende do local onde ela está, com os obstáculos, né? Sejam prédios, árvores, assim por diante, mas nós temos uma formação, uma cobertura relativamente circular. É claro que quando nós inserimos duas estações radiobases próximas, haverá uma cobertura, uma sobreposição da frequência, né, da área de cobertura de uma estação com outra. E é por isso que quando nós pensamos em na instalação de estação rádio base, nós usamos frequências diferentes, né? Percebam que no desenho, ao usar uma frequência A, uma determinada estação rádio base, todas as estações rádio base que estão ao lado, né, circulando essa estação A que nós estamos tratando, possuem frequências diferentes, porque naturalmente nós temos a sobreposição, e se as frequências fossem equivalentes, fosse a mesma frequência, nós teríamos dificuldade de tratamento e interferência quando, naquela borda, né, naquela parte que sobrepõe. É claro que nós tratamos também a sobreposição e em alguns lugares nós temos o que nós chamamos de sombra, né? Ou seja, são locais em que apesar de ter uma herb localizada perto, não há essa cobertura. Então é possível que haja cenários em que ocorra algo parecido com isso, né? Em que nós temos aqui, depende de como é posicionado, né, as herbes, é possível que haja um espaço ali em que não há cobertura. Então, assim como ao implantar a estação rádio base, nós precisamos nos concentrar na sobreposição das frequências, nós também temos que nos preocupar com a falta de cobertura, né? Então, naturalmente, é possível colocar uma frequência um pouco maior, que nós chamamos de herb guarda-chuva, né, para que haja uma cobertura maior nessa região. E aí nós veremos daqui a pouco, há um slide exemplificando, que normalmente essas células menores de cobertura são utilizadas para cidadãos, né, para equipamentos que estão em movimentação em baixa velocidade e as áreas de cobertura maior para aquelas coberturas em que o equipamento está se movendo a velocidade um pouquinho maior, né. Naturalmente, existe a necessidade de gerenciamento dessa rede, né, uma vez que eu tenho um celular acoplado, né, acoplado não, perdão, conectado a uma estação rádio base, essa estação rádio base ela é controlada por um switch, uma central, né, conhecida como MTSO, que faz toda essa gerência. Então, quando um aparelho ingressa na rede celular, se houver autenticação, por exemplo, nessa rede, né, como as redes atuais, quem faz, o equipamento que faz essa autenticação, ou o conjunto de equipamentos que faz essa autenticação, é denominado por MTSO, ou seja, a central, popularmente, né, no mercado conhecido como central telefônica móvel, né. Quando nós pensamos em telefonia celular, é natural que a quantidade de frequências seja limitada, né? São finitas. Nós vamos perceber, quando nós formos olhar a GSM, por exemplo, que existe uma quantidade de frequências para transmissão, uma quantidade de frequências para recepção, né, para envio e recebimento de informações, mas os aparelhos celulares, os smartphones, eles trabalham com um conjunto fixo de frequências, de variação de frequências, né? Então é natural, quando nós vamos instalar a estação rádio base, que uma frequência A ela seja repetida, seja reutilizada em uma determinada outra célula. O que nós temos que observar? Que quando nós fazemos essa reutilização, há necessidade de que haja uma distância de pelo menos duas células intermediárias, né? Então nós temos entre essas duas células A que nós estamos analisando, observe que existe uma célula B, uma célula G, uma célula E e uma célula D no meio. Então qualquer direção que nós tentamos acessar essa célula A, qualquer caminho, né, que nós tentamos seguir aqui, há sempre duas células separando essa célula A. Deixa eu só limpar o desenho para ficar mais fácil enxergar. Então, se nós seguirmos esse caminho, nós temos a célula B e a célula D separando essas duas células. Se nós seguirmos esse caminho, nós temos a E e a G separando, né? Então, sempre há uma distância, é claro que isso pode ser por três frequências diferentes, quatro ou uma, depende do local que nós estamos
tratando, mas é necessário que haja essa separação. Nós podemos repetir a frequência, desde que elas não se sobreponham, né? E, naturalmente, nós faremos a cobertura da área intermediária entre as duas com uma segunda frequência distinta. Também é natural, quando nós temos ambientes com maior concentração de pessoas e de equipamentos, naturalmente, como shoppings, ou shows, ou estádios, é natural que nós desenvolvamos microcélulas para aquela região. Por quê? Nós vamos perceber que as tecnologias celulares, tirando o CDMA, que também tem limitação, mas é um controle um pouco diferente, nós vamos perceber que no geral, as telefonias celulares, elas fazem uma multiplexação por tempo. Então, em cada frequência, aqui, digamos, na frequência 1, são criados slots. Então, eu vou ter aqui o slot 1, né, slot 1, slot 2, slot 3, até um slot N qualquer aqui. Então, a quantidade de equipamentos celulares que nós colocamos em cada canal é limitado, né? Então, digamos que eu tenho aqui 64 posições nesse canal. Então, se eu tiver 65 aparelhos precisando acessar essa rede celular, nós teríamos uma negação de rede. Vocês já devem ter recebido em algum momento, olhar para o aparelho e perceber que ele está lá registrando rede não disponível. Né? No geral, é porque a capacidade da rede de receber equipamentos, de conectar equipamentos, foi lotada, né? Tá sobrecarregada. Então, nessas localidades que nós temos uma maior concentração de dispositivos, é natural nós criarmos microcélulas para auxiliar a célula principal, né? Fazendo com que eu tenha mais posições de conexão de dispositivos móveis, né? E é claro que, naturalmente, se eu estou dentro de uma célula A, eu não posso usar a mesma frequência A na microcélula, eu preciso usar uma segunda frequência, vamos supor uma frequência B. E é claro que eu tenho que garantir que haja uma distância, né, que não haja sobreposição de uma célula regular B sobre essa microcélula que eu estou desenvolvendo para essa localidade específica. E é claro, quando nós pensamos em redes celulares, um dos processos que torna essa tecnologia mais interessante é a possibilidade de movimentação entre células, né? Naturalmente, quando nós estamos numa célula e nos deslocamos em direção a outra estação rádio base, é natural que o equipamento, o aparelho celular, o smartphone, né, a unidade móvel, ela comece a perder sinalização e ter um sinal menor de comunicação com a torre que ela está atualmente conectada e passe a receber um sinal um pouco mais potente da torre que ela está se aproximando, né, da estação rádio base que ela está se aproximando. Então, nesse momento, ocorre um processo que nós chamamos de handover ou handoff, né? O que é o handoff? É a capacidade de um equipamento, de uma tecnologia, de fazer com que um aparelho, um equipamento daquela tecnologia, mude o ponto de controle e o ponto de comunicação. Então, um aparelho celular ele deixará de ser atendido pela Herb A e passará a ser atendido pela Herb B. Isso pode ser feito de duas formas, uma forma soft e uma forma hard. Nós vamos perceber que, atualmente, todos os processos de handoff são feitos pelas tecnologias modernas por um processo soft chamado Marro, mas o que é o soft handoff? É a capacidade de um equipamento se locomover de uma estação rádio base para outra sem a perda da conexão, né? E aí, com isso, é claro, o equipamento está na RBA, a própria Herb percebe que esse aparelho está perdendo conexão, isso pensando na tecnologia original, né? Nós vamos ver o Marro, daqui a pouco nós vamos olhar os equipamentos de segunda geração. A Herb percebe, né? A MTSO percebe que esse aparelho está recebendo pouca frequência, pouca potência, e que existe uma outra Herb próxima, que está com a potência melhor, uma comunicação melhor com esse aparelho. Então, essa central de controle notifica a Herb que será feita uma troca de Herb, que por sua vez notifica o aparelho. Naturalmente, o que o aparelho fará, né, se for um soft handoff? Ele se conectará à segunda Herb, estabelecerá um canal de comunicação para troca de informação. A MTSO jampeará, né, fará o switching da ligação. Jampeará, não, ele fará o switching da ligação para a segunda Herb. A partir do momento que a comunicação for estabelecida com a segunda estação rádio base, a primeira estação rádio base é desconectada pelo aparelho. Então acontece essa movimentação. O hard handoff, ele é o mesmo processo, a diferença é que o aparelho, no geral, não consegue se comunicar com duas herbes simultaneamente. Então, há uma interrupção da comunicação com a herb A e uma nova comunicação com a herb B. Se essa comunicação é feita num intervalo de tempo muito pequeno, é possível que a comunicação não seja interrompida. Mas, caso aconteça alguma necessidade de tratamento ou o tempo seja propagado, é possível que haja uma queda de ligação, né? E esse processo todo, é claro, como nós dissemos no slide passado,
esse processo todo também é apoiado, esse processo é apoiado pelas células guarda-chuva, né? Que são essas macrocélulas que nós temos, né, para casos de locomoção em velocidades maiores. Então, se nós temos um dispositivo móvel que está se locomovendo muito rapidamente entre as estações rádio base, é possível modificar, né, migrar esse dispositivo móvel para essa célula guarda-chuva para que ele possa ter um tempo maior de necessidade em transição e outra. Então, ele só vai fazer a transição se ele estiver em velocidade maior, por exemplo, como na estrada, dentro de um carro, ele só vai fazer essa transição quando ele encontrar a borda de uma nova célula guarda-chuva, né? E não dentro dessas microcélulas, das células regulares que nós temos, né? A mesma coisa acontece em ambientes com grande aglomeração de pessoas. Nós criamos as microcélulas e aí, naturalmente, dentro daquelas microcélulas há essa movimentação também no processo de handoff ou handover. E agora, fazendo só uma contextualização, né, das tecnologias, das gerações, é claro que atualmente nós estamos na geração 4 e indo para a quinta geração, mas houve uma mudança, quando nós olhamos a mudança da tecnologia celular, nós percebemos que houveram alguns marcos no passado, né? Então, a primeira geração foi o início dessa concretização dessa rede celular, né? É claro que um sistema muito mais simples. Nós tivemos uma mudança grande quando nós entramos com a segunda geração, onde apareceu o GSM e o CDMA. Inclusive, o CDMA mudou a forma de pensarmos em slots de tempo. E, na sequência, a mudança para a segunda geração e meia e terceira geração, em que houve a inversão entre a primeira e a segunda geração, em que nós tínhamos uma rede projetada para voz, para tráfego de voz e dados eram incluídos, como aconteceu no categorizado como segunda geração e meia, né? Geração 2.5, em que dados começaram a ser trafegados sobre voz de uma forma mais eficiente, né? Com a rede ED e assim por diante. E aí, no início, né, da geração 3, que é conhecido popularmente como 3G, né? É claro que esse é um nome comercial. A era 3G, nós tivemos a inversão, né? Que as redes passaram a ser projetadas para tráfego de dados e voz foram incluídas sobre esse tráfego de dados, como acontece em VoIP e assim por diante, né? Claro que com a diferença das tecnologias. E aí a geração 4 e a geração 5 é uma continuidade dessa tecnologia de dados, praticamente em cima de redes celulares, né? E é claro que a geração 5, uma nova, uma revolução em relação à velocidade de acesso em tempo real e assim por diante. Então, só para nós termos um overview desse contexto das gerações, a primeira geração, ela foi caracterizada pelo sistema push-to-talk, que foi a primeira vez em que foram feitas comunicações, né, sem fio. Isso é mais ou menos como acontece hoje com aqueles rádios amadores, né, em que a pessoa, para conversar, todo mundo escuta, quem quer falar aperta um botão e fala, e no momento que essa pessoa está falando, ela não consegue ouvir quem está outra pessoa falando. Então, é uma pessoa por vez para poder conversar. Isso foi criado na década de 90, é claro que a voz era analógica ainda, né? E aí, na década de 60, nós tivemos uma melhoria desse sistema, né, em que uma torre foi levantada com uma maior capacidade, e aí ainda trabalhando com sistemas de alta potência, nós estamos falando aqui em potência de 200 watts, né, uma potência muito elevada, mas nós já tínhamos nessa época, a partir da década de 60, a possibilidade de utilizar dois canais, né, um para TX e outro para RX, quebrando o paradigma desse sistema push-to-talk, né, que nós tínhamos um único canal em que você ouvia, quando você queria falar, você apertava o botão e falava. Então, naquele momento que você estava conversando, você não conseguia receber as informações, né? É claro que quando nós pensamos nesses sistemas da década de 60, nós tínhamos uma grande interferência, um conjunto de interferências elevado entre os pontos, ainda até pela quantidade de canais existentes. Nós tínhamos só 23 canais entre 150 e 450 MHz. E aí, na sequência, nós tivemos o surgimento da tecnologia AMPS, que foi uma tecnologia que marcou a mudança da forma de tratar a tecnologia, as redes celulares, né? Isso foi estabelecido na década de 80. Nós tivemos um avanço, então, de 83 canais para 832 canais, usando aqui uma modulação já por frequência, né? Na faixa de 800 MHz. E quando nós começamos a usar essa frequência de 800 MHz, nós já temos as frequências sendo ricocheteadas, né, entre prédios,
E aí que tivemos o surgimento dos ecos, né, da conversa com eco, porque nós tínhamos ondas que chegavam, depois o ricochete dessas ondas chegavam também, já que a projeção dela é omnidirecional, né, em todas as direções. E aí essas ondas também, naturalmente, não são absorvidas por árvores, também são absorvidas, perdão, por árvores, né, ricocheteando então em prédios e sendo absorvidas por árvores. Então a comunicação em ambiente não urbano era mais complexo, né? Nessa época, nós já passamos a ter o registro dos telefones, então existia identificação de 32 bits para cada aparelho que entrava na rede, que ingressava na rede, né? E aí, toda vez que um aparelho ingressava na rede, ele ficava varrendo 25 canais de controle para poder estipular o controle, e aí surge a questão um canal específico que é utilizado até hoje para recebimento de chamadas, né? Então, então, quando nós pensamos na execução de uma chamada, por exemplo, o canal de localização, né, o celular fica escutando esse canal de ligação. O celular de origem, que quer originar a ligação, ele varre um canal de controle para conseguir trocar informação com a central de controle, né? Uma vez que estipulou estabelecimento com o canal de comunicação, de controle, o aparelho celular de origem notifica que deseja falar com o celular B. Essa central de controle via estação rádio base, né, localiza onde está esse aparelho, naturalmente pela sua base de dados, localiza onde está esse segundo aparelho, e pelo canal de localização informa esse aparelho, né, naturalmente pela herb, informa esse segundo aparelho que ele precisa, ele tem uma ligação para ser atendida. Nesse tempo em que ele consegue contatar esse segundo aparelho, a estação rádio base faz uma alocação de um canal para o aparelho de origem, fazer a informação, fazer a conversa, né, trocar a ligação entre o celular A e B. Então, a estação rádio base notifica o celular de origem para que ele se conecte a um canal X para poder fazer essa comunicação. O celular, então, de origem se conecta a esse canal e fica aguardando o atendimento do celular de destino. O celular de destino, por sua vez, né, é notificado pelo canal de localização e é informado nessa notificação qual que é o canal que ele deve ouvir, qual canal que ele deve se conectar. Uma vez que foi feito isso, esse segundo celular, o celular B, se conecta ao mesmo canal, né, que o celular de origem, o celular A precisa trocar informação, e recebe então a chamada. Uma vez recebida a chamada, feito o atendimento, e a partir daí então os dois aparelhos celulares começam a trocar informação. É possível enviar dados e voz de um lado para o outro. Então esse canal de localização é um canal que todos os celulares ficam conectados para receber essas notificações de chamada. E aí lembrando que uma vez que o aparelho quer fazer uma ligação, quer fazer uma conexão, ele notifica via controle, recebe o canal em que ele deve aguardar para estabelecer essa comunicação, ele se conecta nesse canal e aguarda, então, para que o destino seja conectado naquele canal também, ou no canal adjacente em que possa fazer a comunicação entre si, dependendo da tecnologia. Então, nós tivemos a passagem da primeira geração, em que o AMPS foi o grande, a grande mudança, né, com essa questão de canais, de controle, de estabelecimento da comunicação e também o canal de espera, a questão da identificação dos celulares na rede, o número de identificação e assim por diante. E aí nós entramos para a segunda geração, né? Quando nós pensamos na segunda geração, a grande mudança foi que a voz deixou de ser analógica, passou a ser digital, e nós tivemos o ingresso, então, de duas tecnologias. A primeira é o envio de dados em cima da rede de voz, e a segunda tecnologia é o uso do marro, né? É claro que os representantes da segunda geração, como o GSM, tem vários controles, como a questão do uso de chips, multiquadro, que nós veremos daqui a pouco. Então, cada tecnologia, quando nós falamos em CDMA, nós tivemos o início dos chips, do uso de chips para poder trocar informação. Então, nós tivemos várias revoluções que ocorreram na segunda geração, e o marro foi uma delas, né? Quando nós falamos em marro, qual que é a questão? Toda vez que nós executamos um processo de handoff, nós precisamos que a estação faça a identificação de que o aparelho precise fazer a migração, e essa estação, essa unidade de controle, notifica via web o aparelho e é feita então essa comunicação. Agora imagine, com o número crescente de aparelhos celulares, de smartphones, toda vez que nós pensamos em ingressar um novo smartphone na rede, nós precisamos acrescer a capacidade dessa controladora, né? Porque nós temos mais aparelhos para controlar, mais aparelhos para fazer handoff, cada um se locomovendo numa velocidade diferente, numa direção diferente, né? Nós precisamos aumentar a capacidade das herbes, porque as herbes precisam começar a conversar com os aparelhos para que eles mudem, né?
e fazer esse processo. Então, é natural que quando nós temos um aumento muito grande nos clientes, que nós tentamos, é natural tentarmos passar o controle para esses clientes e fazer um controle distribuído. Né? Lembrando lá, nós veremos nas disciplinas de sistemas distribuídos no 7º semestre, é natural nós pensarmos que quando nós centralizamos um sistema, o controle do sistema, nós estamos procurando controle. Ou seja, eu estou centralizando, é mais fácil de controlar, é mais fácil de manter. Mas eu preciso de um grande poder de computacional e também de comunicação. Quando nós descentralizamos, nós estamos tentando apoiar as nossas decisões num controle, num processamento distribuído, porque se torna mais fácil fazer o processamento, já que eu não preciso de uma grande central de processamento. E é isso que aconteceu com os celulares. O que é o marro? Essa análise, se o sinal da Hebe está melhor ou pior, da Hebe A ou da Hebe B, se eu tenho que migrar da Hebe A para a Hebe B ou não, isso não é feito mais pela estação de controle, e sim pelo aparelho celular. Então, quando nós começamos a analisar a comunicação de um aparelho celular, o que nós percebemos? Que existem canais de subida e descida de dados, ou de voz, né, para envio e recebimento de voz e dados, né, e que nesses canais são alocados slot de tempo. Então, em cada slot de tempo, aqui nosso slot de 40 milissegundos, nos primeiros 40 milissegundos é o aparelho 1 que está subindo dados. Nos próximos 40 milissegundos é o aparelho 2 que está subindo dados. Nos próximos 40 milissegundos é o aparelho 3, como nós vimos lá na multiplexação por tempo. Naturalmente, uma vez que esgotou todos os slots, todos os celulares já enviaram dados, nós começamos novamente o rodízio, né? Vai voltar aqui para o 1 novamente, 2, 3, assim sucessivamente. E então, o que nós fazemos? Nós pensamos nessa multiplexação por tempo de tal forma que haja um slot em que um aparelho não transmita e também não receba informações. Então, se nós olharmos especificamente aqui nesse instante, nesse slot aqui, o aparelho 1 não está enviando dados e também não está recebendo dados. Então, nesse intervalo de tempo, nesses 40 milissegundos de slot que o aparelho não está participando, nem do envio nem do recebimento, ele faz uma análise se a estação rádio básica que ele está conectada possui capacidade de transmissão suficiente ou não, se existe uma outra que está com uma oferta melhor de potência e se ele deve ou não fazer essa migração. Uma vez que ele decide fazer essa migração, ele mesmo, esse próprio aparelho, se conecta à próxima estação rádio base, né? Lógico que ele deve trabalhar com 2 frequências, 2 canais diferentes, se conecta à próxima estação rádio base, negocia o seu ingresso na rede, havendo vaga, obviamente. Uma vez que ele negociou e obteve a resposta positiva e estabeleceu a comunicação, ele mesmo começa a passar a sua ligação para essa próxima estação rádio base. É claro que a estação rádio base também, com a central de controle, providenciará para que o circuito seja reconstruído na próxima estação rádio base. Mas percebam que o problema, a nossa maior dificuldade quando nós falamos em rede celular, não é fazer o switching da conversa. O switch é uma coisa simples de ser feita, né? É uma coisa rápida de ser feita. Os equipamentos são preparados para fazer isso, nós temos buffers preparados para isso. A maior dificuldade é analisar esse sinal recebido. Se o sinal recebido por aquele aparelho está suficiente ou não, porque antes a estação rádio base precisava analisar a resposta do aparelho celular para poder identificar se ele estava ou não com uma frequência, uma potência boa ou não naquela estação rádio base. Agora, nós passamos essa análise para o aparelho celular que está na ponta. Naturalmente, isso foi possível porque a capacidade de processamento dos aparelhos também aumentou, a capacidade, né, de memória aumentou e assim por diante. Então, nós temos uma mudança razoável na gerência da rede, saindo da primeira geração para a segunda geração. E pensando aqui, então, num dos principais representantes da segunda geração, nós temos a tecnologia GSM, né, que foi desenvolvida na Europa, e na época nós tínhamos o CDMA surgindo nos Estados Unidos, alguns outros padrões também. Na Europa se unificou, né, o uso de GSM naquela localidade, e o Brasil recebeu, então, tanto a tecnologia CDMA quanto a tecnologia GSM. Nós tínhamos operadoras no Brasil na época trabalhando só com GSM, algumas operadoras, e a Vivo, por exemplo, trabalhava com CDMA, e a TIM, por exemplo, a GSM. Então, nós tínhamos operadoras trabalhando em diferentes tecnologias na época, né? Lembrando que as duas tecnologias são incompatíveis entre si. Quando nós pensamos em GSM, nós temos, da mesma forma que nós tínhamos na tecnologia de AMPS, um conjunto de canais que era utilizado para o upstream, né, da base para o dispositivo móvel, perdão, download, né, downstream,
em que a troca de dados vinha da base para o celular, e um outro conjunto de canais que fazia a parte de upstream, ou seja, o envio de dados, né? Isso são frequências, nós temos então modulação por frequência, nós temos a estação trabalhando com N frequências simultaneamente, moduladas, né? É, multiplexadas, perdão, de forma conjunta. Então, nós tínhamos um conjunto de multiplexação por frequência, gerando os canais, então cada canal tinha uma frequência específica, os aparelhos naturalmente trabalham em um conjunto de frequências, então equipamentos tri-band, quadriband, quando nós estipulamos que o aparelho é quadriband, ele trabalha num grupo de frequências, né, não é uma frequência fixa, mas é um grupo de frequências que são agrupadas em 4 grupos, né? E aí, naturalmente, quando o aparelho celular ele ingressa nessa rede, ele começa a trabalhar em um canal para subir e descer dados, 2 canais distintos. Como nós temos a tecnologia Marro operando aqui também, o rádio GSM não envia e não recebe dados simultaneamente, ele envia ou recebe e tem um slot de tempo que é garantido para que ele faça a análise da qualidade do sinal que está recebendo. E, naturalmente, quando nós temos os canais, nós temos slot de tempo, né? Então, uma outra multiplexação baseada em tempo para que os aparelhos possam se comunicar naquele canal. Então, ora nós temos o aparelho 1 conversando, ora o aparelho 2 enviando dados, ora o aparelho 3, o 4, o 5, sucessivamente, até que uma hora nós teremos novamente o aparelho 1 reenviando esses dados, né? Então, é feita essa multiplexação baseada no tempo. Se nós olharmos a figura que está aqui, nós vamos perceber nas áreas rachuradas o tempo em que esse aparelho 1 que nós estamos analisando envia dados e recebe dados. Então, podemos perceber que no instante de tempo, em que um certo instante de tempo, esse aparelho ele só envia ou ele só recebe dados, né? Não há uma sobreposição de envio e recebimento de dados simultaneamente. Quando nós observamos, então, o quadro GSM, nós temos mais ou menos essa configuração. Existia um quadro básico, né? Existe um quadro base, o quadro GSM, né? Em que eu tenho um cabeçalho e um trailer iniciados por 0. Nós temos, no meio do quadro, um trecho de sincronização, né, para que nós possamos controlar esse quadro entre o receptor, entre origem e destino, e um conjunto de informação, né? Esse quadro, ele tem 148 bits e ele é trafegado em 547 microsegundos. Então, o tempo de comunicação de um aparelho celular é de 547 milissegundos a cada vez que ele pode fazer uma transmissão ou recepção, né? Ou ele recebe por 447 microsegundos, ou ele envia a cada 547 microsegundos. Esses quadros GSM, né, que cada aparelho formata para poder trocar informação, eles são agrupados, né, em quadros maiores, em um conjunto de 1.250 bits. E aí faz uma troca de informação, esse carrossel, digamos assim, ele é executado em 4,6 milissegundos. Então, se nós começarmos a perceber, nós temos esse quadro de informação em que cada aparelho, né, gera o quadro, e aí nós temos, então, aqui a multiplexação por tempo, para cada aparelho poder fazer a sua troca de informação. E esses quadros GSM, que nós temos aqui, N aparelhos, né, trocando informação, são enquadrados em superquadros, né, ou multiquadro. Ou seja, são quadros de 120 milissegundos, em que eu tenho, em cada slot desse, de tempo, eu tenho um quadro com múltiplos usuários acoplados, né, com 7 usuários acoplados. Então, nós temos multiquadros, cada quadro do multiquadro com 7 celulares, com 7 aparelhos trocando informação. E, naturalmente, nós temos, em algum ponto, um quadro de controle, para que essa rede não se continue operando regularmente, e nós temos, como sempre, também quadros reservados para uso futuro. Outro representante da segunda geração é o CDMA, né? E o CDMA é diferente do GSM e do DAMPS, das gerações anteriores, das versões anteriores, das tecnologias anteriores, né? Ele modificou a forma como é feita a comunicação de dados, né? Então, nós tínhamos no GSM a multiplexação por frequência para identificar os canais, isso o CDMA também faz, ele tem múltiplos canais, mas aí a multiplexação de frequência, mas o GSM nós vimos lá que nós tínhamos a multiplexação de tempo para alocar slots, né, para que os celulares possam transmitir e receber informações de acordo com o tempo que foi alocado a cada um deles, né. O CDMA, por sua vez, ele retira esse conceito de multiplexação por tempo e passa a utilizar uma multiplexação por código. Qual que é o princípio da multiplexação de código? Todos os aparelhos podem transmitir simultaneamente usando o barramento,
Então, quando nós permitimos que todos os aparelhos utilizem a frequência toda para mandar dados, nós temos uma largura de banda um pouco maior. É claro que nós perceberemos que com isso eu preciso de um maior controle da rede, então eu não vou conseguir usar todo o espectro como banda, né, útil, eu vou precisar de controle, então, mas de qualquer forma eu tenho uma largura de banda muito maior do que eu tinha na GSM, porque a GSM eu só posso mandar dados naquele meu slot de tempo. No CDMA, o aparelho que está transmitindo, né, pode mandar a informação usando o espectro como um todo. E é claro que quando nós pensamos nisso, vem o raciocínio, mas se dois aparelhos enviarem dados simultaneamente, nós teremos uma colisão. Né? Isso acontece na rede Ethernet, por exemplo. Né? Quando duas máquinas fazem transmissão simultâneas, há essa colisão. As máquinas que percebem a colisão inserem um sinal no canal chamado jam signal, ou seja, para tentar parar essa transmissão, para que as máquinas não façam mais transmissão. E a partir de então, uma vez que o canal é estabilizado, né, o canal se estabiliza, inicia-se uma nova rodada de tentativa de comunicação. Se há uma nova colisão, novamente um sinal é emitido, e aí as máquinas novamente param a transmissão para que possam retomar posteriormente. Já o CDMA, a tecnologia CDMA, ela parte do seguinte princípio: uma vez que dois aparelhos fazem transmissão simultânea, ela não interpreta que esses dados foram sobrepostos e que perdeu o seu sinal, né, como acontece nas redes Ethernet. Ele simplesmente parte do seguinte princípio: olha, toda vez que é feita uma transmissão simultânea, esses sinais são acumulados, há um acúmulo dos sinais, né, uma sobreposição desses sinais. E aí, se nós conseguirmos garantir que os celulares consigam, que esses sinais possam ser separados posteriormente, nós conseguiríamos, então, prever, né, indicar se o celular mandou um bit 1 ou um bit 0, desde que nós possamos, dessa cadeia desses sinais sobrepostos, retirar a certeza de que esse celular mandou o bit 0 ou o bit 1. Então, a primeira modificação que foi feita é, toda vez que vai ser mandado um bit 0 ou um bit 1, eu não uso mais o bit 0 ou o bit 1 simplesmente. Eu vou usar uma cadeia de caracteres, uma cadeia de bits que vai representar o bit 0 e uma cadeia de bits que vai representar o inverso dessa cadeia, que vai representar o bit 0. Essa cadeia de bits que nós estamos chamando de representante do bit 1, por exemplo, nós vamos usar o nome, né, a nomenclatura de chips. Então, um conjunto de chips é encaminhado representando o bit 1 do aparelho A, um outro conjunto de chips é encaminhado representando o código 1 do aparelho B. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um chip, uma representação de um chip. Então, digamos que o aparelho A tem o seguinte conjunto: 00, 10, 1, 1, 1, 0. Então, nós estamos usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits para representar de fato o bit 1 do aparelho A. E esse aqui é o conjunto de chips, então, do aparelho A para representar seu bit 1. É claro que para representar o bit 0, nós temos o inverso disso. Então, seria 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 para representar o bit 0. Por outro lado, um aparelho B pode usar a seguinte cadeia: 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 para enviar o bit 1 e o inverso dessa cadeia para enviar o bit 0. E como que esses chips foram escolhidos, né? Eles foram escolhidos porque eles mantêm o princípio da ortogonalidade, ou seja, toda vez que eu tenho duas cadeias distintas realizando o produto interno, eu vou ter 0 como resposta. Toda vez que a cadeia faz produto interno com ela mesma, eu tenho 1 como resposta, e ela com a sua inversa, eu tenho -1 como resposta. E aí vem um princípio interessante. Se eu tenho uma cadeia X, que na realidade ela é somatória de duas cadeias, ou seja, que teve a sobreposição de dois chips, se eu faço o produto interno de A por essa cadeia sobreposta, eu também vou obter o valor 1. Por quê? Porque A se encontra inserida nessa sobreposição. Da mesma forma, se eu fizer B produto interno com essa cadeia C, eu também vou obter 1. E também, se eu fizer com a sua inversa, eu vou obter -1. No entanto, se eu faço uma terceira cadeia, uma cadeia C, produto interno com essa cadeia somatória de A e B, eu vou obter 0 como resposta. Então, a partir daí, usando o produto interno e um conjunto de chips escolhido previamente, para que a ortogonalidade seja mantida, eu consigo identificar se houve ou não transmissão de um 0 ou de 1 do aparelho que eu estou esperando. Então, se eu sou o aparelho C, e estou trocando informação com o aparelho A, recebi uma cadeia sobreposta. Como eu conheço o chip de A, porque eu estou tratando informação, trocando informação com ele, eu estabeleci uma comunicação com ele, basta eu fazer o produto interno do chip de A com essa cadeia sobreposta que eu recebi. Se eu obter o valor 1, é porque o A me mandou um bit 1
como sinal. Então, só para nós simplificarmos, né? Quando eu faço a somatória dessa cadeia aqui, em que eu tenho A mais B, eu tenho uma sobreposição delas, né? Então, vou ter esse somatório, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 0, quer dizer, houve um somatório, essa aqui é a cadeia X que nós estamos chamando. E aí, se eu precisar, né, realmente localizar, quero ver se A realmente está aqui dentro. Deixa eu só repetir aqui a cadeia A, para ficar mais fácil. Repetir a cadeia A novamente. Só para ficar mais fácil de enxergarmos a conta. 1, 0. Então, se eu preciso verificar se o aparelho C, né, eu estou usando o aparelho C, meu aparelho vai verificar se realmente A mandou um bit 1 nessa cadeia que eu recebi. Então, eu simplesmente faço X, produto interno, com A, eu vou obter 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 0. Se eu somar aqui, eu vou ter 1 mais 1 mais 1 são 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu obtive 8. Como eu estou trabalhando com 8 chips, né, representando o bit 1, naturalmente que se eu for somar todos sendo 1, vai dar 8. Então, basta eu dividir por 8 aqui, e eu vou ter, então, o valor 1 aqui, indicando que realmente eu mandei um bit 1 do celular A. Então, nesse momento aqui, eu sou o aparelho C, né, naturalmente, recebi a cadeia, fiz a conta, percebi então que o aparelho A me mandou um bit 1. E isso é feito naturalmente. Então, se eu fizer com a inversa, eu vou ter obter menos 1, e se eu obter 0, é sinal que o aparelho A não me mandou informação nenhuma naquele momento, né? É claro que quando nós temos uma situação como essa, utilizando multiplexação baseada em código de acesso, nós precisamos de equipamentos nas pontas dos aparelhos celulares com maior poder de processamento, com maior capacidade de memória. Então, é natural que esses aparelhos tenham que ser equipados dessa forma. E aí, continuando, só para deixar como exemplo para vocês, eu deixei no livro Tannenbaum, e eu já deixei no slide, um conjunto de chips usado pelo aparelho A, B, C e D, e um conjunto de transmissões para que a gente possa fazer esses cálculos e observar que realmente acontece isso. A diferença é que está usando na notação bipolar, né? Então, onde é 0 representa por menos 1, onde é 1 representa por mais 1. Isso facilita a conta aqui no final, né? Quando nós começamos a fazer as multiplicações, os produtos internos, fica mais fácil de encontrar o resultado final. E observe que a cadeia C, né, S1, quando eu faço produto interno com ela mesma, eu obtenho 1, e quando eu faço um produto interno, por exemplo, da cadeia A e B aqui, né, eu tenho A e B, se eu tento obter a cadeia C, eu obtenho 0, ou seja, você não se encontra nessa cadeia. Da mesma forma, quando eu obtenho menos 1, naturalmente eu tenho a cadeia inversa, que é a representação do bit 0. Então, quando nós pensamos em CDMA, nós temos essa mudança grande no paradigma de transmissão de dados, e com isso nós começamos a pensar no envio de dados, né, sobre voz, com uma maior capacidade, uma maior largura de banda. Então, nós passamos para a terceira geração. É claro que quando nós falamos em terceira geração, nós temos a implementação da geração 2,5, né? Nós tínhamos, então, GSM e CDMA como uma rede de voz, né? E aí, quando nós chegamos na segunda geração e meia, né, na geração 2.5, nós começamos a pensar na transmissão de dados. Foi a época em que não só voz era utilizado nas redes celulares, nós tínhamos também a preocupação e o início do uso de sites, por exemplo, para celulares, já começou a aparecer. É claro que em celulares GSM e CDMA não era possível abrir um navegador completo, né? Então existia necessidade de adaptar as tecnologias de internet para esses equipamentos. Nós não tínhamos ainda a ideia o lançamento oficial dos smartphones, né? Então nós começamos com algumas mudanças, né? Então, por exemplo, foi criado o protocolo AP, né, que era a possibilidade de você desenvolver páginas específicas para celulares, eram páginas mais enxutas, né, para que pudessem ser exibidas em telas de celulares. Criado o sistema dos sistemas SMS, né, multimídia, ou MMS, em que era possível começar a enviar multimídia dentro das mensagens SMS e assim por diante. Nós tivemos o surgimento da rede ED, que era uma rede de troca de dados um pouco mais veloz que a rede regular, então nós conseguimos trocar dados, navegar, né, a partir do surgimento da rede ED. Antes nós conseguimos apenas enviar voz, não era somente ligação. A partir da rede ED nós começamos a passar a possibilidade de navegação, é claro que usando o app, né, naturalmente. Tivemos posteriormente o surgimento do GPRS, né, que foram em que nós passamos nessa evolução
a reservar células de voz para que fossem mandados dados nessas células, porque antes até na rede Edge nós compartilhávamos, né, ou mandava voz ou mandava dados dentro de uma célula, e a partir então da GPRS, que foi uma rede com uma velocidade um pouco maior, nós começamos a ter células específicas para mandar dados, apesar que ainda era uma célula pensada em voz, era uma célula pequena, né, mas que era possível já injetar dados diretamente dentro dela. Nessa mesma época, nós tivemos o surgimento do IMT 2000, que era uma tentativa internacional de se criar um padrão de frequência entre os países. Então, nós estávamos pré-geração da terceira geração, ou seja, as tecnologias de terceira geração estavam vindo, e a terceira geração ela é marcada porque nós temos a inversão, né, a partir não só não colocaríamos mais dados dentro de células de voz, mas ao contrário, começamos a desenvolver células, pacotes de dados e colocando voz sobre ela, né, na terceira geração, e com isso nós tínhamos um conjunto, um espectro de frequência em cada país sendo usado de forma diferente. Isso dificulta naturalmente o uso de aparelhos celulares, né, porque aparelhos celulares vendidos em uma certa localidade não serviam para ser vendidos em outras localidades. E o projeto IMT 2000 teve essa ideia, tentar padronizar essas frequências. Ele não foi implementado, infelizmente, não teve, né, condição de ser implementado, porque cada país já estava com a sua regulamentação. Isso entra na questão das licitações das frequências dos diferentes países, então foi muito complexo, mas há hoje uma certa padronização. Os celulares, os aparelhos celulares conseguem trocar informações em 4 bandas, né, quadriband, assim por diante, então é possível adaptar aparelho de um país para o outro. Naturalmente, quando você vai importar um aparelho, você precisa saber de qual operador ele está trabalhando, para verificar se o conjunto de frequência que aquele aparelho suporta também está no seu país, né, mas já hoje é possível ter um pouco mais dessa compatibilidade. E nessa época nós tivemos então algumas evoluções do CDMA. O que nós vamos perceber? Que o CDMA passou a ser a tecnologia base para a evolução. Então a multiplexação baseada em código nos chips passou a ser o padrão dessa evolução. Então temos a parte do WCDMA, o MTS, foi desenvolvido pela Ericsson, o CDMA 2000 pela Qualcomm, e aí o que foi adotado no Brasil foi o MTS, né? Quando nós pensamos, então, em terceira geração, né, nós não podemos esquecer que a necessidade da integração com a segunda geração. Então, as redes UMTS, conhecida popularmente como 3G no Brasil, são redes que trazem uma rede Ultran de rádio, né, uma rede de rádios novas. Essa rede de rádio, ela possui uma rede de controle, né, um controlador específico, como nós havíamos dito lá no começo. A estação rádio base, da mesma forma que o aparelho conecta essa estação, existe uma central de controle, essa central de controle consegue se interconectar e tratar da mesma jeito que nós havíamos dito até então, né? A diferença é que nós temos agora uma interface em que permite entrar num sistema de comutação de circuito 3G, né, também sistema de banco de dados e comutação de pacotes. Então nós temos agora não só mais comutação de circuito em voz, mas também uma rede específica, um conjunto de rede específica para comutar pacotes IP, né? Naturalmente, existe uma rede GERAN, né, um conjunto chamado GERAN, que faz a parte de GSM. Então, aparelhos que não têm tecnologia 3G se conectam ao GERAN, naturalmente o GERAN se conecta com a rede Ultran e assim por diante, né? Ultran e assim por diante. Então, nós temos o uso do WCDMA como base, uma multiplexação por chips, né, por código da mesma forma, né? E aí nós temos, então, uma rede que passou a ser pensada em pacotes de dados e não mais em pacotes de voz. Quando nós falamos em CDMA, nós temos a multiplexação por tempo, por frequência, perdão, para poder gerar os circuitos, né, os canais, para gerar os canais de comunicação. Existe uma iniciativa que permite que dentro de cada canal seja feita a multiplexação por tempo para fazer o upload e download, né? Lembrando que eu tenho múltiplos canais para fazer o upload e múltiplos canais para fazer download, quando nós usamos FDD apenas, né? Multiplexação por frequência. Há uma implementação baseada em tempo, em que dentro de cada canal eu consigo dividir esse canal em slots de tempo para que seja possível fazer o upload e download simultaneamente. Mas dentro desses slots, né, de tempo para upload e download, todos os aparelhos celulares podem usar o espectro todo para transmitir dados simultaneamente. E aí nessa fase nós estamos falando em taxa de transmissão em torno de 960 kilobits por segundo, né?
E aí, naturalmente, assim como nós tivemos na segunda geração, posteriormente na segunda geração 2.5, antes de entrar da geração 4, nós também tivemos a geração 3.5. A geração 3.5 ela foi marcada por tecnologias que aumentassem a taxa de upload e download. Nós tínhamos na época, então, upload e download em torno de 1 megabits por segundo, né? Um pouco menos. É claro que isso, quando nós pensamos em multiplexação de código, essa velocidade é nominal para um único usuário trafegando dados. Quando nós temos múltiplos usuários, naturalmente isso cai, né? Porque nós estamos usando uma frequência compartilhada. Então, nós tínhamos baixa taxa de transmissão. Então, a terceira geração e meia, nós tivemos, então, o surgimento do HSPA, que é o High Speed Packet Access, né? Que são tecnologias pensadas, são protocolos pensados para ampliar essa velocidade de upload e download. Nós temos dois protocolos específicos, né? Um para upload e outro para download, que nós tivemos, então, modificação, por exemplo, na codificação, na modulação, nós tivemos compressão e assim por diante, fazendo que nós tivéssemos taxa, então, de até 14 megabits por segundo para descida e 5.7 de subida, né? O que foi feito nessa fase, então, por exemplo? Trocou-se a modulação de QPSK, né, para 16, para CAN 16, né, 16 km. Então, só com isso nós tivemos um ganho grande na quantidade de símbolos mandados por baud, né, como nós vimos lá no sistema de modem. E aí uma redução interessante, nós tivemos quando nós fazemos na rede celular a transmissão de múltiplos chips, né, ou quando nós temos slot de tempo, né, na transmissão, nós temos um intervalo entre as transmissões, porque uma vez que nós emitimos o chip de transmissão, naturalmente nós estamos usando um ambiente físico, né, e então o sinal precisa estabilizar, aquela mesma questão que nós tínhamos anteriormente, quando nós estudamos o início da camada física, o sinal precisa estabilizar e assim por diante. Então, nós tivemos um decréscimo de tempo de 10 até 40 milissegundos que nós tínhamos antes, na geração 3, para torno de 1 a 3 milissegundos. Nós tivemos uma redução, então, de 3 a 4 vezes no tempo entre as transmissões, fazendo com que as transmissões ocorressem com mais frequência, com mais velocidade. E nós tivemos também o início do compartilhamento de canais, ou seja, o usuário não usa mais só um canal para transmitir informação, ele usa múltiplos canais, antes estava alocado apenas um canal, e com isso, então, nós conseguimos chegar a essas taxas de 14 megabits por segundo e 5.6 megabits por segundo e avançando. Uma outra característica que foi criada foram os enlaces adaptativos. Os enlaces adaptativos é uma ideia similar que nós tínhamos na célula guarda-chuva. Na célula guarda-chuva, conforme nós começávamos a nos locomover nas células regulares, a uma velocidade muito rápida, nós tínhamos uma célula guarda-chuva que era responsável agora pela locomoção do aparelho, né? Porque esse aparelho estava locomovendo em alta velocidade. Com isso, quando nós pensamos em enlaces adaptativos, o que é que nós começamos a fazer? Olha, não só vou criar células específicas para isso, como também nas células regulares, eu vou começar a analisar a distância que o celular está da estação rádio base. Quanto mais rápido a pessoa, o equipamento está se movendo, menor vai ser a taxa de dados, quanto mais lentamente, maior é a minha taxa de dados, e quanto mais longe ou mais próximo, eu vou trocando aqui a modulação. Então, se eu estou com um aparelho que está muito distante, eu modulo em QPSK, porque é uma modulação mais simples, né, que evita erros, é mais fácil detectar erros, porque eu tenho menos símbolos sendo trafegados. Aumenta-se, então, o tempo, né, o tempo médio entre transmissões, e os slices então vai se adaptando tanto para a distância em que que o aparelho está da herb, quanto pela velocidade. Quanto mais rápido, menos símbolos por segundo eu mando na modulação. Quanto mais devagar se locomove, mais símbolos por segundo eu envio nessa modulação. Quanto mais longe da herb, menos símbolo também, e assim por diante. Qual que é a ideia? Quanto mais rápido, menos velocidade, quanto mais distante, menos velocidade, quanto mais perto eu tiver da herb, mais velocidade eu tenho. Isso foi taxado, então, como terceira geração e meia, né, com essas três características. E aí, na sequência, nós entramos no LTE, que foi a quarta geração, com esse foco na universalização do acesso, né, e das velocidades de propagação. Vou deixar o material incluso junto com o vídeo, para que vocês possam analisar também a geração 4 e a geração 5. Obrigado.